E nós temos o nosso quadro Cuide-se para te ajudar a cuidar da sua saúde. É agora. E saúde principalmente dos olhos. Hoje o oftalmologista Humberto Borges ao vivo conosco. Tudo bem, doutor Humberto? Tudo bem, Luciano, Lucílio. Boa tarde a todos. E é um momento mais do que providencial, porque por causa da pandemia, muitas pessoas de home office forçando a visão nos tablets, na tela do computador, até mesmo no celular. E aí nós temos aqui o espaço sempre aberto, doutor Humberto. Já chega aqui a participação. Tive síndrome de Stevens-Johnson e fiquei com xeroftalmia. Quero saber qual o melhor tratamento e como reverter esse quadro, porque já tem 3 meses. Traduza para a gente essas palavrinhas. Olha, síndrome de Stevens-Johnson é uma síndrome, uma reação autoimune decorrente, às vezes, de uso de algum tipo de medicamento. Às vezes, até mesmo esses anti-inflamatórios normais do uso dia a dia, antitérmicos, pode levar ao desenvolvimento da síndrome de Stevens-Johnson. Quando acomete a região dos olhos, ocorre uma vermelhidão, uma falta de lubrificação, porque as glândulas que produzem o filme lacrimal, elas são, de certa forma, comprometidas. E aí o olho fica bastante seco, começa a ter ardência, irritação, vermelhidão. Em alguns casos, se não for tratado a tempo e de forma adequada, pode evoluir com perfuração ocular, às vezes tem que fazer um transplante de córnea de urgência. Então, o que nós orientamos, se está persistindo esses sintomas, além do uso de colírio lubrificantes, é importante fazer uma avaliação com o oftalmologista, se possível, um médico oftalmologista especialista na área de córnea para estar acompanhando esse quadro dela. Olha, o home office não só está em moda, mas ele veio para ficar. Até quantas horas o olho suporta com saúde você ficar ali disponível em frente a uma tela do computador? E a gente esteja também a televisão, a tela do celular e por aí vai. Cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem utilizado cada vez mais as telas, tablets, celulares, Então, não tem um tempo específico. Cada paciente, pessoa, ela tem uma sensibilidade maior, uma irritabilidade maior ao uso de telas. O que a gente sugere? Sempre que possível, estar lubrificando os olhos, principalmente se o paciente ele queixa de sintomas de ardência, vermelhidão, irritação. Outra coisa, muito importante, um intervalo de uso de tela. A gente sugere, assim, se está lendo um livro, ou computador, ou tela, assistindo TV, pode ficar no tempo médio de 20 minutos, aí descansa 5 minutos, pinga um colírio para lubrificar, até mesmo um soro fisiológico, e aí depois volta de novo. Então a orientação é tipo aquela técnica Pomodoro de estudo, que a gente fica 20 minutos, descansa 5, depois mais 20, descansa mais 5, depois mais 20, 5, e aí na próxima parada você fica 20 minutos sem forçar a visão, sem estar lendo muito, dá uma descansada boa para poder ter um desempenho melhor no trabalho, nos estudos. Doutor Humberto, ao lado do senhor já aparece na tela a pergunta da Shirley Maria: como saber em casa, quando a pressão ocular está alta? Quais são os sinais? Às vezes sinto alguns incômodos e me preocupo. Boa tarde, Shirley. É o seguinte, o que acontece? A maioria dos casos, quando a pressão ocular está elevada, o paciente às vezes ele não percebe nada. Quando ocorre a dor, que é o principal sintoma, é uma dor na região dos olhos, às vezes atrás do globo ocular, e essa dor persistente. Outros sintomas são alterações visuais, que quando o paciente ele olha para uma lâmpada, para uma luz, ele percebe halos ao redor dessa lâmpada. Então, assim, o que a gente orienta? O paciente apresentou uma dor e que não melhorou de forma espontânea, ou ele está repetindo, quase todo dia apresentando, nós orientamos o paciente procurar o oftalmologista para averiguar essa pressão, principalmente se o paciente tem história na família de glaucoma, tá? Que o problema do glaucoma, muitas vezes, ele é silencioso, o paciente não tem sintomas e quando aparecem os sintomas, às vezes já é na forma mais grave, que é a perda do campo de visão. E que muitas vezes, mesmo com tratamento, não se consegue reverter essa perda. O senhor acaba de falar de glaucoma e o que tem preocupado muito autoridades em saúde é o aumento do número de casos de catarata, principalmente agora com a pandemia, que muitos deixaram de procurar aí um oftalmologista e várias cirurgias também foram suspensas. Qual é a
relação entre catarata e cegueira? Olha, a catarata ela é a principal causa de cegueira no mundo reversível. Normalmente após os 50, 60 anos de idade, que ocorre o aumento da incidência da catarata, chegando a ficar 1 a 2% da população. Como é uma cirurgia eletiva que dá para esperar, né, não é uma urgência, assim, na maioria dos casos, como houve a pandemia, os pacientes eles pararam um pouco de procurar a avaliação oftalmológica e dessa forma ocorreu um aumento no número de pacientes com catarata, né? Então, a gente orienta agora, com essa questão da vacinação, já da terceira dose, os pacientes que estão tendo sintomas ou já tem mais de ano que não procuram oftalmologista, nós sugerimos eles procurarem para fazer uma avaliação de rotina. O momento é agora. O Caio Felipe pergunta, doutor, meu olho está com uma inflamação desde domingo. Ela incomoda às vezes assim que a cor normalmente está maior e ao final do dia mais imperceptível. É comum nesse tempo seco ou pode ser algo mais sério? Não, é comum, mas nesse tempo seco, principalmente se você está forçando muita visão ou trabalha num local com maior exposição a alérgenos, a pó, poeira, né, e a exposição solar. Mas nesses casos, mesmo que você já tenha esse sintoma que vai e que às vezes desaparece, a gente sempre orienta a avaliação com o oftalmologista para ter certeza mesmo que está tudo bem. Às vezes é uma forma mais leve de olho seco, né? E aí com colírios lubrificantes você consegue resolver isso aí adequadamente. E para encerrarmos a pergunta do Cláudio, as oscilações psicológicas e emocionais da quarentena podem afetar o quadro da visão? Olha, normalmente não, né? Mas o que acontece? Às vezes a gente observa pacientes que fica em virtude da quarentena, fica mais recluso em casa, eles acabaram tendo mais tempo de leitura, mais tempo de tela e realmente eles começaram a queixar mais sintomas, às vezes de vermelhidão, de dor na região dos olhos. E que muitas vezes melhora com colírio lubrificante. Mas na persistência dos sintomas é importante fazer uma avaliação com o oftalmologista. Ótimo, doutor Humberto Borges, muito obrigada por nos ajudar com esses esclarecimentos aqui no nosso quadro Cuide-se. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.